Olá, meus amores, vamos iniciar mais uma aula. E o nosso componente curricular de hoje vai ser ciências. Hoje nós vamos estudar sobre a poluição do solo. Na aula passada nós vimos o solo, as suas características, os tipos de solo. E hoje vamos estudar a poluição do solo. Quais são os agentes causadores desse problema? Acompanhe a explicação na página 103, 104, 105. Logo após, vocês vão responder a atividade na página 106 e 107. Vamos lá? A poluição do solo causa várias consequências. A esterilização, ou seja, torna o solo improdutivo, o solo fica impróprio, infértil para plantação. Isso. A contaminação do solo também é causada por conta da poluição. A diminuição da flora e da fauna, a contaminação das águas subterrâneas, que são as águas que ficam, os lençóis freáticos que ficam embaixo da camada do solo, a morte dos seres que vivem e se alimentam do solo, entre outras. Então, a poluição do solo ela causa vários problemas para os animais, os seres humanos e também para a natureza em geral. A poluição do solo ocorre pela contaminação através de substâncias capazes de provocar alterações significativas em sua estrutura natural. O homem é o grande responsável pela poluição do solo. Isso mesmo. O grande responsável pela poluição, pelo problema da poluição do solo, é o ser humano. Ele é quem acaba poluindo o solo e tornando aquele solo improdutivo, infértil, que não serve mais para a plantação. Quando aquele solo fica improdutivo, não adianta, vocês podem plantar o que for naquele local, que não vai nascer uma planta nova, não vai nascer uma espécie nova de vegetal. As principais causas da poluição do solo são o acúmulo de lixo sólido, como embalagem de plástico, papel e metal, e de produtos químicos provenientes de resíduos do lixo. Isso mesmo, o homem joga o lixo no chão, acaba contaminando e poluindo o solo. O uso dos agrotóxicos em plantações, quando utilizados de maneira indiscriminada, muitas dessas substâncias ficam no solo, passando para os vegetais e animais que vivem ali naquele local, que sobrevivem naquele local. Então esses agrotóxicos acabam também poluindo o solo e acabam deixando aquele solo produtivo, como tu falou anteriormente. Quando ingerimos alimentos contaminados por essa substância, pelos agrotóxicos, eles vão se acumulando em nosso organismo, podendo levar a ter graves doenças, intoxicações ou até mesmo matando a pessoa que consome aquele alimento contaminado pelos agrotóxicos, certo? Então, o lixo urbano, que o homem vai lá e joga no solo, e o uso do agrotóxico também é o homem quem utiliza no solo, nas plantações, é o que acaba causando a poluição do solo. Esses são os dois principais agentes, as duas principais causas da poluição do solo. E o agente causador dessa poluição é você, ser humano. Então você tem que se conscientizar para não poluir. O meio ambiente agradece, viu? A Terra, o nosso planeta agradece. Hoje em dia vocês podem observar que por conta dessa quarentena, por conta desse processo que as pessoas estão ficando em casa, a natureza foram feitas pesquisas, podemos observar que a natureza ela ficou menos poluída. O homem não está na rua poluindo, caminhando, jogando papéis de bala, plásticos, vidros, metais, e acaba deixando o ambiente mais limpo. Algumas espécies nasceram de vegetais em lugares que a gente não via nascer planta. Alguns animais estão mostrando a sua cara porque eles ficavam escondidos, e isso com medo da ação humana. Então hoje em dia vocês podem observar que algumas espécies de animais acabam aparecendo na cidade. Muitas cobras surgindo aí nas casas. Aqui na cidade de Aracaju mesmo, passa sempre no jornal. Jacaré também mostrando seu rostinho. Por quê?
Porque o ambiente que eles viviam foi ocupado pelo homem. Isso o homem construiu as suas casas, suas moradias no ambiente que vivia aquele animal. Como nós estamos de quarentena, ficando mais reservados em casa, eles não se sentem ameaçados e saem do seu habitat para caminhar. Por isso que nós estamos vendo aí que essa quarentena ajudou um pouquinho também ao meio ambiente. Isso mesmo, a diminuir a poluição do solo, do ar, da água, do nosso meio ambiente. Certo? Os aterros sanitários são locais onde os resíduos urbanos, ou seja, os lixos, são compactados e depositados. Esse local ele tem que ser bem escolhido, pois é preciso ter bastante cuidado com os lençóis freáticos ou subterrâneos e estar distante da população para que não haja contaminação. Então já sabe, aterro sanitário é o local escolhido para ser compactado e depositado todo o lixo urbano que é produzido nas cidades, nas suas casas. Todo esse lixo é recolhido e ele é levado para um aterro sanitário, certo? Em geral, nos aterros sanitários não há qualquer forma de tratamento ou reciclagem do lixo, embora o fundo e os lados sejam vedados com materiais impermeáveis, os resíduos aterrados e o líquido produzido pelo próprio lixo, que é o chorume. O chorume, gente, é aquele líquido que sai do lixo. Quando vocês deixam lá um saco de lixo muito tempo, que você leva, você não vê que tem um líquidozinho, que tem um cheirinho que não é agradável, um mau cheiro, que sai moscas. Aquele líquido é chamado de chorume. Esse chorume, ele pode penetrar no solo e acabar contaminando o solo, certo? Então, os aterros sanitários são esses locais onde nós depositamos, onde o lixo é recolhido e é depositado e compactado. Saneamento básico é o conjunto de medidas adotadas em uma determinada região que visa proporcionar uma situação de higiene para os habitantes. Então, saneamento básico, gente, são as medidas adotadas de higienização para proteger os habitantes de um local. Há o tratamento de água, a canalização, o tratamento de esgoto, a limpeza pública, a coleta de lixo, faz tudo parte aí do saneamento básico. São medidas de saneamento básico. Tudo isso é feito para proteger a população de contaminação. Evitando o desperdício. O lixo continua existindo depois que o jogamos na lixeira. Não há como não produzir o lixo, mas podemos diminuir a sua produção. Como fazer isso? Quem sabe me dizer? Isso mesmo, quem respondeu? Reduzindo o desperdício ou reciclando, acertou. A gente pode fazer isso, gente, através da coleta seletiva, ou seja, separando todo o lixo para fazer o descarte correto. Vocês já devem ter visto as lixeirinhas coloridas, né? O lixeiro vermelho, que é para o plástico, o metal, que é amarelo, o vidro, que é verde, o papel, que é azul, e o lixo também orgânico, que é a lixeirinha de cor marrom. Vocês fazendo a separação, ou seja, a coleta seletiva do lixo, vai ajudar para que esses lixos possam ser levados para as indústrias e ser reciclados, ou seja, reutilizado. Então o lixo, ele vai diminuir porque ele vai ser reutilizado para voltar para a sua casa de outra forma. Isso mesmo. Então já sabe, reaproveitar, reutilizar, fazer a coleta seletiva ajuda a diminuir a produção do lixo. O papel, o plástico, o metal e o vidro, que podem ser reaproveitados, ou seja, podem ser reciclados, são chamados de lixo inorgânico, certo? O lixo de origem orgânica são os restos de alimentos, de folhas secas, cascas de frutas e verduras, restos de animais. Ele é chamado de orgânico porque ele pode ser utilizado como adubo. E isso pode
ser utilizado no solo como adubo para tornar aquele solo fértil para a plantação. O lixo tóxico, como pilhas, baterias e tintas, são aqueles lixos que podem transmitir algum tipo de radiação que pode prejudicar a saúde humana. Ele tem que ser descartado em lixeiras e entregue em lugares de descarte correto. Ele não pode ser misturado com o lixo da nossa casa, certo? E o lixo altamente tóxico é o lixo hospitalar. Isso mesmo, é a seringa que aplicam as vacinas, injeções, os remédios, o soro. Todo esse lixo hospitalar, ele é altamente tóxico. Por quê? Porque se você tiver contato com um lixo desse, ele geralmente vem contaminado com uma pessoa que estava doente e pode acabar lhe contaminando, ou seja, transmitindo a doença para você. Um exemplo, terá uma pessoa que estava com uma virose muito forte, foi ao médico, o médico deu a injeção com a medicação para poder tratar a doença. Se você pega aquela seringa e se fura, você vai ser contaminado com aquela virose que a pessoa estava. Por isso que ele é considerado um lixo altamente tóxico. Então já sabe, esses lixos, ele tem que ter o descarte correto. A melhor maneira é você fazer a coleta seletiva, separar corretamente cada tipo de material, cada tipo de lixo, para mandar para o local correto. Tem empresas que eles recolhem o lixo tóxico e também o altamente tóxico, para não misturar e não acabar poluindo o solo, o meio ambiente ou até mesmo causar doença para os seres vivos. Qualquer dúvida, podem falar com o tio Rafa. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!